E aí, meus processualistas favoritos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Processo Civil 3, viu? E hoje a gente vai ver as ações impugnáveis. A gente vai ver reclamação e ação rescisória, ok? Então, para você que está acessando o nosso vídeo aí pelo YouTube, meu nome é Rosenberg Alencar, deixa o seu like e, se possível, curta o nosso canal aí, ok? Se inscreva no nosso canal para você ficar bem atualizado. A nossa aula, para deixar claro a vocês, é uma aula que está sendo em substituição às aulas presenciais e para o curso de férias de Processo Civil 3 da FACAP aqui em Petrolina, Pernambuco, certo? Então, ao mesmo tempo que eu estou gravando, ela também está sendo transmitida ao vivo para os alunos aqui, ok? Vamos embora, povo? Simbora trabalhar? Simbora? Mas antes eu quero dizer a vocês uma coisa, muito obrigado. A maior surpresa da minha vida, não por duvidar, mas porque não nos conhecíamos, é o nosso primeiro contato com a grande maioria de vocês aqui da nossa turma, do curso de férias, 29 alunos no curso de férias, isso é um índice muito bom, excelente para um curso de férias. A gente sabe que é uma luta botar 20 numa sala de aula, nós estamos com 29 aqui, eu estou com 33 na outra turma, 33 na outra turma. Mas assim, eu estou muito satisfeito, muito feliz em estar com vocês. E assim, esse período de pandemia, esse período em que a gente está tendo que se readaptar, está tendo que fazer um monte de coisas. Ainda ontem eu li uma mensagem que me fez lembrar de um fato da minha vida, bem curtinho, não vou tomar muito tempo de vocês não, tá ok? Em 2016, eu ainda nem era professor da casa, ainda não era professor da instituição, mas mesmo assim, como eu tive alguns alunos que foram estagiários meus, alguns alunos para quem eu palestrei, algumas turmas e não sei o quê, enfim, uma das turmas da FACAP resolveu me convidar para ser paraninfo. Eu aceitei com muita honra, muito prazer, muito orgulho. E eu escrevi, eu passei alguns dias pensando no que escrever no meu discurso, eu só dispunha de 8 minutos, e para mim, eu ter que falar em 8 minutos é uma tortura, é pouco tempo demais. Então eu saí escrevendo no meu discurso e cortando, porque eu queria escrever na realidade uma mensagem que fosse de esperança, de fé, de força para os alunos. Escrevi meu discurso. Só que depois de algum tempo eu descobri que aquilo tudo que eu escrevi não foi só para eles. Foi para mim mesmo. Era um momento de muita mudança na minha vida. Era um momento de renovação de ciclo, um momento de renovação de ciclos, como hoje a gente está fazendo. De repente, a partir do dia 15 de março de 2020, fomos todos obrigados a renovar o nosso ciclo, de mudar, sair de um ciclo e entrar em outro, de uma forma muito abrupta. E aí uma pessoa um dia me chamou a atenção para uma das frases que eu escrevi e que eu nunca tinha me dado conta do quão profundo era aquilo na minha própria vida. Não sei o que vai fazer na de vocês, mas também talvez não faça nada. Mas essa frase ela dizia algo mais ou menos assim, porque já tem algum tempo que eu não leio. Ela dizia algo, ela diz, porque eu não morri e ela nem foi apagada, graças a Deus, nem quero morrer nos próximos 100 anos. Ela diz mais ou menos o seguinte: assim como todo ciclo, que natural ou forçosamente se encerra na vida, com a mesma naturalidade ou força, outro se inicia. A vida é assim. Ela tem o dom de se reinventar todos os dias. E eu deixo isso aqui com muito carinho para vocês, para que vocês saibam que todos os dias a vida se reinventa. Todos os dias ela se renova. Nem um dia é igual ao outro. Por mais que os problemas sejam os mesmos, mas uma hora você consegue visualizar, além do problema, a solução deles. Então, turma, simbora trabalhar? Simbora, povo? Vamos lá, vamos finalizar nossa ementa. Graças a Deus fizemos um bom acordo em termos de nossa ementa. Algumas atividades para vocês, outras para mim. Vocês dividiram a carga do conhecimento comigo e vão me dar o privilégio de aprender agora com o que vocês vão escrever a respeito dos trabalhos que a gente passou, ok? Então hoje a gente vai ver recursos cíveis, as ações impugnáveis, mas delas, das três, a gente vai ver apenas reclamação e ação rescisória. Perfeito? Para a gente finalizar esse ciclo, fazer a avaliação da gente segunda-feira, partir todo mundo para poder descansar o restinho de julho, certo? Então vamos embora, povo, simbora! O que é reclamação? Primeira coisa, se falar em reclamação aqui, quem foi que não pensou na ação trabalhista?
Alguém aí não pensou na trabalhista ou pensou na trabalhista? Hã? Ou ninguém pensou? Hã? Eu não pensei não, vou mentir. Não? Muito bem. Valeu, Vicky. Essa minha assistente é fogo. Já pegou seu código pra você me ajudar na leitura dos artigos? Já? Já sim, tá aqui. Ah, que coisa boa! O código é meu, eu emprestei ela. Ah, você emprestou a ela. Peça de volta, viu, Ricardinho? Peça de volta. Você sabe como é que é esse povo, né? Danado. Então vamos lá, o Vitória, ele fez anotações boas no código dele. Claro, Que fez. bom. Olha, gente, tem um autor que eu gosto muito, vocês me ouviram falar muito sobre Fred Didier, sobre Eupídio Donizete, mas em alguns momentos eu falei sobre esse cidadão também, eu gosto dele demais. E eu indico, eu super indico, Cândido Rangel Dinamarco e Alexandre Freitas Câmara para Processo Civil 4, que é o que a gente vai estudar agora no semestre regular, não é isso? Na parte de execuções, eu super indico. Alexandre Freitas Câmara é um pouquinho mais difícil encontrar essa obra dele, mas é excelente, cara, excelente. Ele tem uma linguagem maravilhosa, tanto que eu uso muitos conceitos dele na parte de execução. Mas ele, Cândido Rangel Dinamarco, aí eu considero imbatíveis. Eupídio Donizete, Didier, todos eles são excelentes, claro, mas Cândido Rangel e Alexandre Câmara, vocês vão amar a obra dele, as obras dele. E aí, Alexandre Freitas Câmara, ele diz assim pra gente o que é reclamação. Que danada é reclamação, Rosenberg? É um processo de competência originária dos tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Ó, que coisa bonitinha, fácil de se entender, na verdade. É um processo de competência originária, ou seja, ele já começa lá nos tribunais. Não é nada que vem daqui, da primeira instância, que vem do juízo de piso. Ao contrário, é um processo que se origina lá nos tribunais. E qual é o objetivo? Ele já traz no próprio conceito dele. Qual é o objetivo? Preservar a competência do tribunal ou a autoridade das decisões dos tribunais. A gente já viu, eu já falei com vocês, olha só, decisão judicial não se discute, se cumpre. Não é verdade? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas, muitas vezes o próprio magistrado sentenciante, ele é o autor do descumprimento de uma decisão judicial que veio de lá de cima. Às vezes, por qualquer motivo que seja. E aí, nas observações que eu trago aí para vocês, antes da gente se aprofundar um pouquinho, vem dizendo o seguinte, olha só, por ser um processo de origem dos tribunais, possui a mesma natureza jurídica de ação. Mas, peraí, Rosenberg, pelo amor de Deus, tu tá me dizendo que tu vai pular o primeiro grau e já acionar no segundo? Exato, é exatamente isso que acontece. Porque existem as ações que são de competência do próprio tribunal, como a gente já estudou desde o início do nosso curso, do nosso curso de férias, claro, ao estudar as teorias gerais, a teoria geral dos recursos. Então existem ações que já começam lá no tribunal. O caso delas, reclamação é uma delas. Então, por ser uma ação num processo de origem lá dos tribunais, qual é a sua natureza jurídica? É de recurso? Não. Ah, mas não é o segundo grau? Não deveria ser para avaliar recursos? Sim, mas também as ações que são de sua competência originária. E aí a reclamação é uma delas. Então, qual é a natureza jurídica da reclamação? Possui a natureza jurídica de uma ação. Assim como você faz na fase de conhecimento, é uma ação. Assim como você faz na fase de conhecimento, em que você instiga o judiciário, viu, Vitória? Através do protocolo da petição inicial, tirando ele daquele marasmo, tirando ele daquele marasmo, ou seja, da inércia, para falar mais bonitinho, tirando ele da inércia, você também o faz com o judiciário no segundo grau, ao protocolar, por exemplo, uma reclamação. Qual é a sua finalidade? Impugnar uma determinada decisão judicial, preservando a competência do tribunal ou garantir a autoridade do tribunal sobre o primeiro grau, ok? E aí, para a gente dar um pulinho, a legislação fala para a gente no 988. As hipóteses de cabimento, já, de imediato. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal ou para garantir a autoridade de suas decisões, ou, aí vem
pouquinho mais complexo, mas é só decoreba pura, é só leitura. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de incidente de assunção de competência. Preservar a competência do tribunal. Existem situações em que somente os tribunais é que são competentes para julgar, certo? E aí o que é que acontece? Muitas vezes o juízo vai lá e toma uma atitude. Mas você pode me dar um exemplo agora, Rosa? Posso? Se eu não me engano, nos slides aí, ele está até escrito mais adiante. Não tenho certeza, né? Eu só fiz abrir aqui para a gente dar aula. Nem li nada antes dele não, para relembrar deles. Vamos apenas tocar o barco aí com o que a gente sabe. E com o que os slides lembrarem. Enfim, essa questão da preservação da competência. Vamos imaginar aqui uma situação bem simples, mas que pode acontecer. Lembram que a gente comentou aqui na aula da gente que os tribunais não, que acabou o duplo grau de admissibilidade recursal? Vocês estão lembrados disso? Então o que é que acontece? Vamos lá. Vitória foi na defesa dos interesses do cliente dela, que sucumbiu numa causa aí, ela não queria, já era réu, já estava todo pepinado o direito dele. Vitória foi e pimba recorreu daquela decisão. Aí o magistrado que sentenciou, de forma inadvertida, ou porque se esqueceu, ou por alguma razão que foi, sei lá, pegou e simplesmente fez, sabe o quê? Olhou lá e viu, gente, mas o preparo não está completo não. Ah, decreto deserta o juízo. Ou juízo não, recurso. Decreto deserta o recurso. Decretou a deserção do recurso de imediato, de plano, sem nem conceder a você oportunidade nenhuma para poder complementar as custas recursais, de acordo com o princípio da cooperação dos sujeitos do processo, coisa que a gente estudou, acho que até ontem mesmo, não foi, não sei, antes de ontem, acho que antes de ontem. Então, o que é que acontece? O que foi que ele fez? Ele usurpou a competência do tribunal para si. Ele pegou a competência do tribunal para ele mesmo e disse, olha, agora eu sou magistrado de segundo grau, papai, agora sou eu quem vou decidir que esse recurso eu não vou inadmitir, que eu não quero que ele mude a minha sentença de maneira nenhuma. Ele usurpou a competência. Isso é uma decisão interlocutória? Não. Não é uma decisão interlocutória porque ela já veio ali no pós-sentença. Pode até se considerar, se você levar em consideração, que o processo ainda vai ter outras fases processuais, outras fases, desde que ele não transite em julgado ali. Mas só que é uma sentença? Também não. A sentença já foi dada e você já apelou. É uma decisão interlocutória de um juízo de admissibilidade? Sim, mas que não foi proferida pelo juízo competente, porque houve uma usurpação da competência do juízo do segundo grau. Qual é o seu meio que você tem? Reclamação na cara do magistrado. Só que você não faz a reclamação, não é na justiça, na vara de origem. Você vai fazer a reclamação lá no tribunal, porque é uma ação de competência originária dos tribunais, ok? Dos tribunais. Então é isso que vai acontecer. É uma questão da preservação da competência, seria esse exemplo aí. Uma garantia de autoridade, por exemplo, vamos supor, você moveu uma ação, e aí Ricardinho moveu essa ação, pegou um cliente aí que não estava querendo gastar dinheiro com custas processuais, virou assim e disse, Ricardinho, ou eu pago a você os seus honorários, ou eu vou pagar as custas processuais, mas eu não vou pagar os dois não, viu, velho? Aí você disse, tá bom, papai, então vamos pedir aqui a gratuidade de justiça, já que o seu salário se enquadra nessas situações, não sei o quê. Vamos lá, tudo dentro da legalidade, viu, Ricardinho? Aí o que é que acontece? Oi, Alana, seja bem-vinda. Aí o que é que acontece? Ricardinho vai lá e requer a gratuidade. Mas aí o magistrado olha assim e diz, não, vou indeferir a gratuidade. Aí, Ricardinho, pimba, o que foi que você aprendeu que faz isso, Ricardinho? Na aula da gente de ontem, o que é que você faz dessa decisão interlocutória? Qual é o recurso que você interpõe? Pelo amor de Deus, não erre não. Não é? Hã? Recurso extraordinário. Não, filho, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória do primeiro grau.
agravo de instrumento, agravo de instrumento. Aí você, agravo de instrumento para o tribunal, comprovando que o seu cliente faz jus à gratuidade de justiça e que você merece, e que ele merece ser contemplado com essa benesse, ou essa obrigação que o Estado juiz tem de atender ao cidadão de forma gratuita nas formas da lei, e aí você vai lá e ultrapassa não, e interpõe o agravo de instrumento e tudo mais, ok? Tribunal de Justiça julga, olha o seu agravo de instrumento, verifica que ele está todo correto, todo perfeito, todo bonitinho, tudo bonito, de acordo com o que você aprendeu ontem, fazendo a instrumentalização do processo completa, juntou todas as peças obrigatórias e ainda juntou outras facultativas. E aí o que é que acontece? Reformou a decisão de primeiro grau e disse, opa, peraí, diga lá, doutor juiz de piso, que é para aceitar a gratuidade de justiça do cidadão. Beleza? Aceitar. Ótimo, o processo é para tramitar com gratuidade de justiça. Aí volta a decisão para o tribunal, para o juiz de primeiro grau aqui receber e obedecer. Só que aí ele mais uma vez olha aquela decisão, fica pé da vida com o Ricardinho e diz o seguinte, não vou cumprir. E manda Ricardinho recolher as custas do processo do cliente dele. Aí, o que é que você vai fazer? Agravar de novo? Não, porque o objeto já foi discutido. O objeto desse agravo de instrumento, que é a gratuidade de justiça, já foi discutido lá no segundo grau e você já obteve a prestação jurisdicional nesse sentido. O que é que você tem para fazer agora? Você tem que mover uma reclamação de acordo com o inciso 2º do artigo 988 do CPC, para poder dizer lá ao juiz de segundo grau o seguinte, gente, excelência, o juízo de piso lá não aceitou a sua decisão e me mandou pagar as custas, então ele está passando por cima da sua autoridade. E aí o senhor precisa botar ordem nessa bagunça, ok? Então, duas hipóteses aí claras. É fácil ou não é reclamação? Facinho. Qual é a competência? Vamos ver o que é que nos diz o parágrafo 1º. Opa, pulou aí coisa demais, papai. Parágrafo 1º do 988. A reclamação pode ser proposta em qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional de sua competência. Ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Certo? Parágrafo 2º, tem nem que se explicar, isso é tudo que a gente já disse anteriormente. Parágrafo 2º, a reclamação deverá ser instruída com a prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Claro, a ação originária de lá você não vai peticionar aqui em Petrolina, em Juazeiro, você vai peticionar nos tribunais de justiça ou de Salvador ou de Recife, né? Não respectivamente, porque eu teria a ordem. Assim que recebida a reclamação, será autuada e distribuída ao relator do processo principal. Ok? Sempre que possível. Por que ele diz sempre que possível? Porque tem duas situações. Se for a questão da supressão da competência, por exemplo, como a gente viu no caso do juízo resolver fazer o duplo grau de jurisdição, de admissibilidade recursal, então ainda não existe um processo lá no tribunal, então vai ser distribuído para qualquer um. Só que quando for na fase recursal, como já teve a prevenção por causa daquela reclamação lá em cima, todos os recursos vão cair para ele, ok? E aí o que acontece nessa situação? E aí o sempre que possível quer dizer o seguinte, no caso em que se trata da autoridade da decisão judicial, então aí sim já houve a prevenção. Então você moveu um agravo de instrumento, você interpôs um agravo de instrumento, caiu lá na terceira Câmara Civil, pronto, ok, caiu na terceira Câmara. E aí dentro daquela terceira Câmara foi a turma tal, ok, beleza. Naquela turma lá houve o julgamento, foi reformada a decisão, voltou. Se por acaso tiver descumprido a decisão do agravo de instrumento, e você precisar mover a reclamação, então a reclamação já tem que ser dirigida diretamente para esse que já era o competente por ter tido a sua autoridade,
a sua autoridade ultrapassada lá no primeiro grau, certo? As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida de tese jurídica e sua aplicação aos casos que a ela correspondem. Nem nos interessa muito nesse sentido aqui agora, não. Ok? Deus, está passando sozinho o slide? Onde foi que a gente passou? Pá, então está no lugar certo, não passou sozinho não. É inadmissível a reclamação. As vedações, as proibições, a sua inadmissibilidade, já que a gente está vendo aqui o seu cabimento, a gente vai ver agora a inadmissibilidade. Proposta após o trânsito em julgado da decisão. Por quê? Porque após o trânsito em julgado da decisão, você tem ação rescisória, papai. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral, reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, você tem que esgotar tudo para poder, tudo nas instâncias ordinárias, inclusive fazer o pré-questionamento, a sua última atitude antes de manejar o extraordinário ou especial. A inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, o que é que acontece? Naquele processo você já tem um recurso. Se aquele recurso for julgado, independentemente do seu resultado, ele não traz nenhum prejuízo àquela reclamação que ainda está tramitando, versando sobre alguma matéria dessas que a gente já verificou. Certinho? 989. Ao despachar a reclamação, o relator vai fazer o quê? Aí agora lá vem as suas incumbências, as suas obrigações. Oh, que coisa mais linda. Eu adoro quando eu vejo esses cabos cheios de obrigações e deveres. Requisitará, primeira coisa, ele vai requisitar informações. Requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Prestem muita atenção nas informações que virão nos próximos slides sobre reclamação, para que vocês não confundam o juízo de vocês, ok? Então, primeiro ato do desembargador. Vai pedir informações ao magistrado lá de baixo, que vai dizer o seguinte: vem cá, papai, por que você usurpou a minha competência? O que foi que deu no seu juízo? O que foi que deu? O que aconteceu? Me fale. Outra coisa vem cá, velho. Vem cá. A banana está querendo comer o macaco agora, Não é assim, não. Eu dei uma ordem daqui de cima, você tem que cumprir. Você está dizendo que não vai cumprir, o que é que está acontecendo? Então ele vai pedir esclarecimentos ao juízo de primeiro grau a respeito daquela matéria que está sendo controvertida, daquela situação toda que foi levada a conhecimento dele através da reclamação. E aí o que é que ocorre? Depois disso, observem agora aqui a confusãozinha para vocês não se perderem. Depois disso, o que é que vai acontecer? O desembargador vai determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá o prazo de 15 dias para apresentar uma contestação. Observem o quanto ela possui natureza jurídica de ação. Natureza jurídica de ação. Dentro do tribunal que você vai apresentar uma contestação, que via de regra é a petição inicial da fase de conhecimento de um procedimento comum. Não é verdade? Só que lá dentro do tribunal, como a reclamação possui uma natureza jurídica de ação, então lá dentro do tribunal vai ser contestada. Agora, quem é esse beneficiário da decisão impugnada? Você tem duas partes processuais, não significa dizer que é o autor, nem significa dizer que é o réu, vai ser qualquer um dos dois, certo? Duas partes, aqui autor, aqui réu, dentro de uma ação judicial, certo? De uma ação normal. Mas aqui o que acontece é o seguinte: o réu fez um requerimento, por exemplo, de gratuidade, se enquadrou nessa situação toda de Ricardinho, fez o requerimento de gratuidade, o juízo indeferiu a gratuidade dele logo lá. Não, vamos para o autor que fica mais fácil. O autor fez o requerimento de gratuidade e o juízo indeferiu a gratuidade, que é logo no início do processo, certo? Indeferiu a gratuidade e aí Ricardinho agravou, a decisão voltou, veio para cá para ele cumprir, o magistrado não cumpriu, ele reclamou, ele pediu 10 dias. Deu 10 dias para que o juízo dissesse por que ele indeferiu aquela gratuidade e além de tudo, de ter indeferido, ele ainda assim descumpriu a ordem judicial. Mesmo assim, ele se manteve descumprindo. Caba macho! Aquele que morre, dá sangue na canela, mas não muda a sua opinião. Aí o que é que acontece?
Ultrapassou essa fase dos esclarecimentos do magistrado que descumpriu a decisão judicial da instância superior. O que é que ele vai fazer? O desembargador vai citar o beneficiário da decisão judicial, que é o réu, nessa situação que a gente está falando, que é o réu. Por quê? Podia ser o autor, mas como a gente está usando a gratuidade de justiça, que é o réu, para que ele possa contestar a reclamação que está acontecendo lá no tribunal. Porque, queira ou não, se essa situação mudar e a gratuidade de justiça for atendida, então o que vai acontecer é o seguinte: o processo vai tramitar normalmente e ele foi desbeneficiado daquela decisão, certo? Ele foi prejudicado com a reforma da decisão. Ele é o beneficiário da decisão porque, se a gratuidade for negada, o processo morre se a parte não cumprir a sua obrigação de fazer o recolhimento das custas processuais. Então, por isso que ele é chamado de beneficiário da decisão, porque aquela decisão lhe trouxe um benefício. Lhe trouxe um benefício de uma certa forma. Pulando, para a gente poder dar uma adiantada, o 990 ele vira para a gente e diz o seguinte: olha só, qualquer interessado pode impetrar o pedido do reclamante. Pode impugnar, o pedido do reclamante. Qualquer interessado. Por quê? Se aquela decisão for acolhida, se aquele pedido for acolhido da reclamação, vai trazer um prejuízo para outras pessoas. E qualquer um dos interessados que estiverem participando do processo poderá impugnar aquele pedido do reclamante. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá... Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do impugnado. Então, se não tiver sido formulado esse pedido pelo Ministério Público, e for o caso de sua intervenção, da sua interveniência, então ele terá o prazo de 5 dias para poder se pronunciar sobre isso, tendo vista desse processo. Okay? Não prazo de 5 dias para se manifestar, mas para ter vista do processo. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal vai cassar a decisão exorbitante, né? Aquela decisão que usurpou a competência ou que feriu a autoridade do segundo grau. Então vai cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou vai determinar a medida adequada para que se resolva aquela controvérsia toda. Ele pode simplesmente ultrapassar, porque o segundo grau pode vir como um rolo compressor em cima da decisão de primeiro grau. O 993, para a gente finalizar a reclamação, ele vira para a gente e diz o seguinte: olha só, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. A medida é tão urgente, que ele primeiro, vejam, a prática dos atos, o cumprimento dos atos processuais só passa a ser obrigatório após a publicação. A gente sabe, é um dos princípios processuais fundamentais, não é isso? A publicação. Mas a medida ela é tão urgente porque ela pode trazer um prejuízo para a parte, porque às vezes um acórdão demora cerca de 30 a 60 dias para ser publicado por conta de tramitações internas do tribunal, a depender do tribunal, certo? Então, mas a medida é tão urgente que não dá para esperar isso aí não. Simplesmente o desembargador, o presidente do tribunal, vai chegar assim e vai dizer: ó, cumpra logo essa decisão. Depois a gente se preocupa com a publicação. Depois a gente manda publicar. Então primeiro cumpre, para depois se preocupar com a publicação. Ok, meninos e minas. Bora, povo bonito. Tem gente acordada aí. Alguém almoçou? Eu vou almoçar daqui a pouco. Ó, coisa boa. Então já estamos terminando. Faltam só 12 slides. Ação rescisória. Eu também estou morrendo de fome, Vitória. Mas eu resolvi fazer isso. Vocês resolveram embarcar na minha onda, tá vendo? Vocês entram na minha loucura porque vocês querem, rapaz. E eu me apaixono por isso. Ação rescisória. Vamos começar com o conceito de Juninho, de Fred e Didier, ok? O que é ação rescisória? Mais uma vez a gente está diante de uma ação de origem lá no tribunal. É uma ação autônoma. Ela não é um recurso não, viu? É estudada dentro dos recursos, mas não é um recurso. A gente está diante dos meios de impugnação das decisões judiciais. E o que é que Juninho nos fala sobre esse conceito? Ele chega para a gente e diz o seguinte: olha só,
é ação autônoma de impugnação que tem por objetivos a desconstituição da decisão judicial transitada em julgado, porque enquanto não transitar em julgado, não cabe ação rescisória. Para isso você tem todos os recursos para você, todos os recursos, claro, previstos no nosso CPC, para que você possa se insurgir contra alguma decisão judicial. Então é a ação autônoma de impugnação que tem por objetivos a desconstituição da decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Primeiro ponto, primeira finalidade, desconstituição da decisão judicial e eventual rejulgamento da causa. Duas finalidades. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. Então, qual é a sua natureza jurídica? De ação. Mesma natureza jurídica. Por isso que se chama ação rescisória. Só o próprio nome já chega falando, denunciando a sua natureza jurídica. Agora eu pergunto a vocês uma coisa. O que é que vocês acham dessa situação? Primeiro, você move um processo, espera anos e anos e anos e anos e anos para transitar em julgado, e aí depois disso você tem que ficar aí o prazo do tempo necessário para você poder, uma quarentena, digamos assim, que seria o prazo prescricional da ação rescisória, esperando que a qualquer momento aquela situação jurídica que você tanto lutou para conquistar pode ser reformada e trazer tudo para um novo julgamento, ou pode ser desconstituída aquela sentença que você tanto lutou para confirmar, pode ser desconstituída a qualquer momento, tudo voltar ao estado anterior. Não é assim. Isso seria um sinônimo de insegurança jurídica muito grande. Então não pensem que é assim. A ação rescisória não cabe para tudo, porque senão não haveria segurança jurídica. Eu mesmo não ia nem querer saber de advogado na minha vida, muito menos ensinar o direito para poder dizer, gente, vocês vão enxugar o gelo, e quando o gelo tiver chuto, ele vai molhar todo novamente. Não é assim. Então, não faria isso. Não, na realidade, existem as hipóteses de cabimento e a gente vai ver tudo direitinho, ok? Então, tem que deixar claro, segundo as observações que a gente colocou aí, deve-se deixar claro que a ação rescisória não possui natureza jurídica de recurso, embora a doutrina traga matéria junta ao recurso, sob natureza jurídica de ação, seu nome já diz. E ela pressupõe uma coisa julgada material. Tem que ter havido a coisa julgada material, certo? Retomem os conceitos de vocês, tá? De processo civil 1 e de TGP. Pedido. O pedido de desconstituição da decisão judicial transitada em julgado, tendo então uma natureza jurídica desconstitutiva. Quando você pede, porque aí ela vai trazer umas divisões dentro da sua própria natureza jurídica. Ela é ação, possui natureza jurídica de ação. Mas se o seu pedido é de desconstituição da decisão judicial, então ela é uma ação, aliás, ela possui natureza jurídica de ação, a rescisória possui natureza jurídica de ação desconstitutiva. Se for do rejulgamento da causa, então o pedido embasado no rejulgamento da causa vai ter uma natureza jurídica de ação originária. Aí ela tem o sentido de natureza jurídica de ação propriamente dita, em sentido estrito, certo? Possui uma eficácia ex tunc, quer dizer, ela retroage, de acordo com o 766 do CPC, certo? Que é a obrigação do exequente, por exemplo, de indenizar o executado. Vitória, ainda está com o código na mão? Lê aí para a gente o 776, por favor. Aí! Essa minha assistente é fogo. Olha o Daslan voltando. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Ok, obrigado. Então veja só uma coisa, o que é que vai acontecer aí? Esse efeito ex tunc, que ele está dizendo que vai retroagir, ele fica muito claro nesse artigo 776 do CPC, porque ele está dizendo o seguinte, olha só, você moveu uma ação de execução com base em um título, em uma obrigação, mas só que lá na frente,
essa decisão modificou toda por completo. Então, você, exequente, que criou essa situação toda e que foi reformada lá depois de tudo, você vai ter que indenizar o executado por todos os danos que ele tiver sofrido. Então, vai retroagir para o fato pretérito, para aquela origem de tudo. E uma última observação nesse ponto é que diz o seguinte: pode haver a rescisão de apenas parte dos capítulos de uma decisão, como também pode haver a a modificação de todos os capítulos, ok? A rescisão de todos os capítulos. Então, a gente, quando tem um exemplo, você tem lá danos morais, materiais, lucros cessantes, certo? E por aí vai. Então, você entrou com ação rescisória por conta de todos esses danos. Mas aí, a rescisória ela não abraçou tudo. Vamos supor que dos 3 pedidos que você fez, ela rescindiu apenas 2, ou rescindiu apenas 1. O outro permanece tudo direitinho. Ou vamos supor que tenha dito assim, não, realmente não tem nada aqui com fundamento, encerra esse negócio todo, vamos modificar, rescindir exatamente tudo. Ação rescisória. Se lembrem, contrato de trabalho, quando a pessoa é demitida, é feito o quê? O termo de rescisão contratual. Rescindiu, partiu, encerrou, mudou, quebrou a eficácia daquele contrato. E se vocês se lembrarem, assim, apesar de não ser mais utilizada, de já ser ultrapassada, mas uma das teorias que a gente tem da ação é justamente do processo, é justamente da sentença, na realidade, é justamente que ela forma um contrato entre as partes. Então, porque gera uma obrigação entre elas, que é a teoria contratualista, mas só que ela não é mais tão assinada. Então vamos embora? Vamos para o que nos interessa. Eu acabei de apagar tudo. Ops. Cadê você? Não, aqui já foi. Já foi? Não. Onde era que a gente estava? Ah, não, já pulei, já passei tudo isso aqui. Calma. A gente está na rescisória, Rosenberg. Pulei demais. Vamos lá? Mais trabalho para mim, que vou ter que cortar esse negócio agora. Vou ter que editar isso. Tá? Não, isso aqui a gente já viu, não já? Já. Não. Tá, aqui, foi aqui que a gente estava. Certo, aqui agora, vamos lá. 966. A decisão de mérito transitada em julgado, ela pode ser rescindida quando? Aí aqui a gente tem o seguinte. No caput e nos incisos eu botei umas observações para que vocês possam acompanhar as referências lá embaixo. Quando? A ação rescisória será movida contra a decisão de mérito transitada em julgado, havendo exceções em que se permite a propositura contra decisões processuais. Primeiro, você tem que ter uma decisão de mérito e não meramente processual. Mas tem algumas exceções. Essas exceções a própria norma processual já traz nela, certo? Aí agora, quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, olha o direito penal invadindo aí a esfera civil. Randrinha que gosta disso. Aí com um negócio desse ela ainda está aí? Tá, não, já foi-se embora, quer ver? Foi. Com um negócio desse, o que acontece? Fica muito claro que o direito ele não age sozinho. O juiz militou praticando esses crimes, esses delitos que estão previstos no 319, 316 e 17 do CP, então é um motivo para poder haver a ação rescisória. Vocês estão vendo que vai afunilando? Primeiro você tem a sensação de que vai haver uma insegurança jurídica danada em tudo aquilo que você tanto lutou. Aí depois você começa a observar que não, peraí, existem as hipóteses de cabimento. Não é para tudo que vai ser utilizado. Não é em todas as situações que a gente vai entrar com uma rescisória, então não é bem assim. E aí o que é que acontece? Segunda hipótese, primeira hipótese, aliás, na verdade, prevaricação, concussão ou corrupção do magistrado. Ação rescisória, conseguiu provar, beleza. Não cabe ação, aliás, quando for proferida por juiz impedido ou por absolutamente incompetente. Primeiro ponto. E o juiz suspeito? E a suspeição? A suspeição não vai entrar nesse ponto, sabe por quê? Vocês podem observar. Para rescindir uma sentença, uma decisão judicial, para rescindir uma sentença, o fato tem que ser tão grave que tem que ser uma incompetência absoluta ou um impedimento.
são duas situações altamente graves. Vamos trazer por analogia aqui para coisas que vocês gostam. Vamos tratar de futebol. A suspeição e a incompetência relativa, elas não entram no rol das rescisórias. Mas por que, Rosenberg? Elas não vão entrar? Porque elas poderiam ter sido sanadas lá na fase de conhecimento. Tanto a incompetência relativa quanto a suspeição. E o impedimento e a incompetência absoluta são graves. Então, quando você fala sobre suspeição, seria mais ou menos aquele ato praticado pelo jogador de futebol que você diz assim, rapaz, parece que foi falta. Mas quando há impedimento no futebol, isso é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que o cara não pode fazer mais nada. Ele está impedido, ele não pode nem tocar mais na bola. Chutar aquela bola para fora, ele pode levar um cartão vermelho, ser penalizado. Então o impedimento é uma coisa absolutamente comprometedora do juízo, como também é a incompetência absoluta. Então, segunda hipótese, incompetência absoluta ou impedimento. Ok? Porque são situações realmente graves, que impedem e que tornam o juízo realmente incompetente para julgar aquilo. Outra ideia, quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ainda de simulação, colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Colusão ou simulação, não sei o que, isso aí são atos que eu não sei se ainda são hoje em dia, mas eu me recordo de já ter visto muitas situações suspeitas nesse sentido e situações sendo investigadas quando se referiam, por exemplo, à simulação de ação judicial trabalhista somente para poder liberar verbas rescisórias do reclamante, não sei o quê, quando na verdade tudo não passar de um conluio, uma colusão, de uma simulação, de uma lei simulada dentro da Justiça do Trabalho em benefício muito mais às vezes do empregador do que do próprio empregado, que abria mão de muitos haveres rescisórios, de muitas de suas verbas. Então na Justiça do Trabalho havia uma prática muito grande nesse sentido, mas a OAB, o MPF e o próprio Judiciário caíram muito em cima disso. Eu acredito que deve ter reduzido muito. Se acabar, não acabou, não. Tem gente boa e ruim em todo canto do mundo, né? Então tá. Quando ofender, e aí o que é que acontece? O conceito, isso aí no 4. Quando ofender a coisa julgada, não tem o que se explicar sobre isso, quando violar manifestamente norma jurídica. E aí o conceito de norma jurídica ele é muito mais amplo do que o conceito de lei previsto no CPC, certo? Então, dá uma olhadinha aí nos parágrafos 5º e 6º do artigo 966 para você poder se situar nessa situação. Ok? Então, quando se fala norma jurídica, é muito mais amplo esse conceito. Ação rescisória ainda continuando, quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ele ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Então, mas a todo momento eu posso provar algo no processo? Sim, desde que você tenha pleiteado, pugnado pela produção de provas novas. Isso a gente vai aprender, isso aí foi dito em petição inicial no 5º período. Certo? E aí o que é que acontece? Desde que você pugne e de que essa prova se enquadre realmente no conceito de prova nova, que é aquela que você ignorava por completa a competência, a existência, ou que naquele momento você não podia se utilizar, principalmente que ela estava da posse de outra pessoa e a pessoa só te deu naquele momento já no final, então você pode rescindir diante dessas situações, ou quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. E o que é esse erro de fato? Ocorre justamente quando a decisão se fundamenta em fato que nunca existiu ou ignora a existência de um fato. Isso é um erro de fato, devendo a decisão ser fundada no erro de tal forma que possa mudar completamente a decisão. O erro não pode ser sobre um fato controvertido, por exemplo. O direito controvertido que é discutido judicialmente, ele faz parte do contraditório de um processo. Então não tem o que se pensar a respeito disso. Certinho, gente? Para a gente começar a terminar, só faltam aí o que? 7 slidezinhos aí, vamos embora? Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que,
embora não seja de mérito, lembram que vimos que tinha que ser de mérito e não meramente processual, mas que ela impeça a nova propositura de uma demanda. E aí você tem que ver os artigos 485 e 486 do CPC. O 485 nos fala da extinção do processo sem resolução de mérito, que ela permite a propositura de uma nova demanda. E o 486, eu não vou nem perturbar a Vitorinha agora, que ela já deve estar de saco cheio de tanto ler material para mim. O que houve aqui, rapaz? Gente, eu acho que faltou não. Algo aconteceu. O que houve aqui? Tô achando que esse meu cabo HDMI ele tá com defeito. Estranho, muito estranho, muito estranho. 486. Sim, por que não tá indo, meu filho? Vamos lá. O que está acontecendo aqui, rapaz? Vamos voltar lá onde a gente estava. Nada não, ao vivo as coisas acontecem assim. Depois eu passo aí 2 horas editando essa zorra aí, vai ficar tudo legal. Cadê? Onde foi que a gente parou? Ah, tá. 486, tá vendo? Devia ter deixado Vitória ler mesmo, mas eu fico com raiva de mim acontecer isso. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de inovação, ok? Pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha inovação. No caso de extinção em razão de dispendência e nos casos dos incisos 1, a propositura da inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas dos honorários do advogado. Enfim, as situações em que forem sem resolução de mérito, que foram extintos o processo sem resolução de mérito, ou que se enquadrem na hipótese do 486 do CPC, elas permitem a possibilidade da propositura de uma nova demanda. Então, são decisões que não são de mérito, elas são decisões processuais. Então, nesse caso, há a possibilidade da propositura da ação rescisória diante dessas duas situações aí. Ok, bebês? 967. O 967 ele vem tratar da legitimidade. Quem é que é parte legítima para poder propor ação rescisória? Quem é? Primeiro, quem foi a parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Segundo, o terceiro juridicamente interessado. Terceiro, o Ministério Público, desde que seja nas hipóteses de seu interesse. E aí o que é que diz a linha A desse inciso terceiro do 967? Se não ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, ele terá legitimidade, para poder ingressar com ação rescisória. Quando a decisão rescindida é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei, é do interesse do Ministério Público que se resolvam, que se investiguem essas situações que são contrárias ao direito, que são decorrentes de ato ilícito processual, que é quando você age para poder, não é somente uma burla à legislação, mas você está fraudando o processo e fraudando no processo, ok? Em outros casos em que se impõe a sua atuação. Então, foi necessária a atuação do Ministério Público e ele não participou por alguma situação qualquer, ele é legítimo para poder ingressar. Inciso 4º, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Então, qualquer das partes, ou qualquer dos sujeitos processuais que deveria ter a sua participação
deveria ter sido ouvido dentro do processo, até mesmo porque era do seu interesse, era interesse de tudo, e ele não foi, é cabível a ação rescisória para poder rescindir essa decisão judicial, essa sentença. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. O que é que você viu aí agora? A questão é de uma gravidade tão grande que, mesmo que ele não seja parte do processo, 178 determina a sua participação no processo como fiscal da ordem jurídica. Perfeito? 967? De novo 967? O que você está fazendo aí, menino? Deixa de ser insistente, vamos pular para tratar sobre a competência. Quem é que tem a competência para julgar a ação rescisória? O tribunal que prolatou a decisão rescindenda, ou o tribunal respectivo do órgão judiciário ao qual está vinculado. Ok? Então, é o Tribunal de Justiça. Tanto aquele que proferiu o acórdão, como também aquele que está vinculado no órgão judiciário. O enunciado 337 do FPPC, ele diz assim de uma forma mais clara para a gente. A competência para processar ação judiciária contra capítulo de decisão deverá considerar o órgão que proferiu o capítulo rescindendo. Certinho? Claro aí como está. Vamos tratar do 968. O 968 vira para a gente e diz assim o seguinte. Os requisitos. A petição inicial será elaborada com observância de todos os requisitos do 319. Petição inicial elaborada, ação rescisória, origem dos tribunais. Então, lá no tribunal mesmo, se tratar de uma petição inicial, você vai obedecer os requisitos do artigo 319 do CPC, que é coisa que vocês estudaram no processo civil 5, período passado. Devendo o autor o quê? Cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de um novo julgamento do processo. Ou depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, é necessária uma caução, fica claro isso, do valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Então, para ação rescisória, é necessário que você deposite a caução em juízo no valor de 5% sobre o valor da causa e que se diga de passagem atualizadinho, todo bonitinho, certo? 969, para a gente começar a terminar e liberar a Vitória para o almoço, que ela está morrendo de fome. Aliás, acho que você desligou a câmera para não ver que você está comendo aí, viu? Só eu que estou passando fome aqui agora. Mas tudo bem, tá certo, daqui a pouco eu como, tá bom? Vamos embora, 969, ele diz o seguinte, olha só, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Ela não vai suspender de imediato, ela não possui esse efeito suspensivo de ofício. Agora ela pode suspender? Pode. Pode suspender? Pode. Em algumas hipóteses, em algumas situações, aí a depender do caso concreto, mas ela não possui automaticamente esse efeito suspensivo. Então, se não for o caso de uma tutela provisória que determine o seu cumprimento, beleza, não vai impedir o seu cumprimento. Em regra geral, a ação rescisória não possui o seu efeito suspensivo, foi o que a gente já disse agora. E o 970, para a gente começar a finalizar, porque o próximo é um dos mais importantes, que fala sobre os prazos decadenciais, ele diz o seguinte, o relator ordenará a citação do réu designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias e nem superior a 30. Estão vendo uma exceção aos prazos processuais, que a gente disse que era o quê? 5 dias embargo de declaração, 15 dias os demais recursos, contestação 15 dias, réplica 15 dias, todos os outros prazos são mais ou menos unificados. Porém, a ação rescisória chega e diz o seguinte, olha só, poxa, mas aí ninguém sabe nem que caminho é que está esse processo. Para contestar aquela ação, para apresentar a sua resposta àquela ação, o prazo do réu daquele processo de ação rescisória, entendam quando se trata de réu. Autor e réu, tá bom? Mas aqui o autor perdeu no processo. Perdeu o processo, morreu. Então, ele que entrou com a ação rescisória, certo? Então, o réu da ação rescisória, coincidentemente, vai ser ele aqui. Mas se o réu tivesse ganho o processo e ele tivesse movido a ação rescisória, o réu da ação rescisória seria o autor daquela ação rescindenda, da ação principal, da primeira ação. Entendeu, Vicky? Ou baguncei seu juizinho aí? Alô? Poderia repetir, professor, por
só? Posso. Autor e réu no processo numa fase de conhecimento. O réu perdeu o processo, tá bom? E aí perdeu diante de uma daquelas hipóteses que a gente viu ali. Vamos supor que aconteceu a prevaricação do juiz. Ou o juiz era totalmente incompetente, absolutamente incompetente. Para a gente também não botar uma pecha tão grande nele. Então vamos falar da competência dele. E aí o que é que acontece? O réu foi lá e moveu uma ação, ou o réu não, o réu foi lá e moveu uma ação judicial. Uma ação rescisória, perdão. Quando ele moveu a ação, ele não era réu no processo principal, então ele foi lá e perdeu o processo, não é isso? Principal. Então, diante daquela situação toda que ele verificou, daquelas hipóteses de cabimento, ele pegou e moveu uma ação rescisória. Quem é que vai ser o réu da ação rescisória? O autor do processo de ação, da ação de conhecimento. No outro caso que eu falei foi o normal. O réu perdeu e lá dentro ele verificou a hipótese de cabimento de uma ação rescisória e o autor perdeu e ele verificou a hipótese de cabimento de uma ação rescisória e aí o que ele fez? Ele moveu a ação rescisória. Quem é que vai ser o réu? O mesmo réu que estava na ação de conhecimento. Ok? Mas o prazo não pode ser inferior a 15 dias, apesar de que não é bem uma contestação, é uma resposta. E mesmo que assim, uma resposta, mas ela tem uma natureza jurídica de contestação, né? Porque se trata de uma ação, de uma defesa dele naquela petição inicial. Então o que é que acontece? Ele vai apresentar aquela contestação, aquela resposta, em prazo que não é inferior a 15 dias e também não pode ser superior a 30, mas pode ser superior a 15. Pode ser de 15 até 30 dias. Perfeito? Para a gente finalizar nossa matéria, o 975 ele vai trazer umas questões sobre o prazo, que é um conteúdo meramente técnico. Então é somente de leitura e de interpretação nua e crua da própria lei. E aí o que é que ele nos diz? Ele diz o seguinte, olha só. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Última decisão? Claro. Pode ter tido decisões interlocutórias no curso do processo, pode ter tido sentença, pode ter tido, não teve a sentença com certeza, e a ação pode ter transitado em julgado logo após a sentença porque não houve recurso. Não houve recurso. Então ali é uma decisão só. Mas se essa decisão foi para o tribunal, lá dentro do tribunal teve uma nova decisão, que foi o acórdão, em substituição àquela sentença. Que substituiu, confirmando ou não aquela sentença. Ok? Perfeito? Então, da última decisão, 2 anos, você tem esse prazo decadencial de 2 anos. Acabou aí, morreu, acabou-se. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo que se refere ao caput, quando expirar durante as férias forenses, recessos, feriados ou em dia que não houver expediente forense. É até desnecessário colocar esse parágrafo primeiro, porque na realidade a gente sabe que os prazos processuais eles são protraídos mesmo para o dia seguinte, eles são levados para o dia seguinte, o útil seguinte, se ocorrer nessas situações. Mas acho que o legislador quis deixar isso tudo muito bem claro. Se fundada a ação rescisória nos incisos 7 do 966, cadê você? Está aqui. Cadê? Eu não trouxe ele não aqui. No inciso 7 do 966, o termo inicial do prazo será a data da descoberta. Não, é a questão da prova nova. Será a data da descoberta da prova nova, observando o prazo máximo de 5 anos. Vamos dar uma contagem nesse prazo aqui direitinho? Vocês se lembram que se trata da questão da descoberta da prova. Se você já sabia o tempo inteiro, mas você não tinha como ter aquele prazo, aquela prova em mãos, dentro daqueles 2 anos, se você descobriu aquela prova nova, você pode mover a ação porque você está dentro do período decadencial para a propositura da ação rescisória. Mas passaram-se os 2 anos, acabou a decadência, morreu, encerrou, não é? Mas se o seu pedido da ação rescisória for baseado na localização ou na descoberta dessa prova nova, você, mesmo que esses 2 primeiros anos de decadência já tenham passado, você tem mais 3 pela frente para você poder propor ação rescisória. Mas veja,
desde que fundado em descoberta de prova nova e naquelas hipóteses que a gente já viu lá atrás de cabimento da ação rescisória. Então ela é de 5 anos o prazo normal, mas desde que a fundamentação for no inciso 7º do 966, que é a descoberta de prova nova, você tem ainda mais 3 anos de fôlego para poder fazer isso. Muito comum? Não, nem sempre. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. É só técnica interpretativa esse artigo. Minos e Minas, ficamos por aqui. E com fé em Deus eu quero ver um bocado de 10, viu, gente? Eu quero ver um bocado de 10. Quem é que está aqui comigo ainda? Vicky, eu quero 10. Alana, eu quero um 10. Ricardinho, 10. Daislan. Ilvânia. Cadê vocês, povo? E Ludmila. Quero ver um bocado de 10. Ok? Gente, prazer enorme esse período todo com vocês. Eu estou muito feliz da vida em ter participado e estar participando da vida de vocês aí. Ok?